Olá, Rosane. Oi, Avieta, que bom que estão chegando. Rose já está aqui, a nossa convidada dessa live de hoje, que bom. Valdinéia, que legal, que bom. Boa noite a vocês, meninas. Valdir, um homem que bacana, boa noite. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Valdenice Ramos, eu sou facilitadora de constelação familiar, sou terapeuta, sou coach também e venho nesse mês de abril desenvolvendo algumas lives, coisas que eu não fazia, e sou grata a mim mesmo por estar me autodesafiando, estar superando meus medos, meus anseios e o que é mais bacana é me reinventar e perceber as habilidades que eu posso desenvolver cada vez em mim e poder ainda contribuir com as pessoas, seja com a minha família, seja com vocês que estão aqui agora nesse momento, através também das minhas mensagens, através das minhas redes sociais. De alguma forma eu estou conseguindo trazer essa vivência que eu estou de uma forma que eu possa também levar para você, que todos nós podemos. E foi baseado nesses autodesafios que eu venho fazendo que eu comecei então pelas lives. E aí eu defini esse mês de abril falar sobre relacionamentos. E relacionamento é um assunto muito amplo, né? E comecei a primeira live sobre relacionamento foi como os relacionamentos são difíceis. E foi essa semana que eu entrei no pessoal, falando a diferença do intra e do interpessoal. A segunda live foi como você está, o seu relacionamento consigo mesmo, foi na quinta. E hoje não vou estar sozinha, vou estar aqui com a coach, a Rose, que ela vem falar sobre autoestima junto comigo, amor próprio. Então assim, olha só, eu comecei sozinha, já estou começando a fazer parcerias, trazer para a gente contribuir juntos. E o que é bacana, que quando a gente quer e traz essa contribuição, nós também estamos também aprendendo. Porque cada vez que eu estou trazendo para vocês, que eu falo com vocês, eu também me ouço novamente. Então eu vou reafirmando o que eu estou falando. E isso serve para qualquer um. Então hoje, por exemplo, vai ser sobre autoestima versus amor próprio, né? Então, eu quero que vocês aqui possam estar de coração aberto, que possam receber com a nossa contribuição. Eu venho com muito amor, com muita humildade aqui, trazer para você, não só a dona da verdade, como a Rose também não é, mas através do nosso conhecimento, das nossas vivências, vamos trazer aqui um pouco do que nós sabemos para poder contribuir com você e despertar em você um novo olhar. Tudo bem? E gratidão para vocês que estão chegando, sejam bem-vindas e bem-vindos. Então vamos começar falando sobre o que? Autoestima e amor próprio. Eu vou começar a dar início e logo em sequência já chamo a Rose para ela se apresentar e falar também sobre os temas que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? Então vamos lá. Autoestima e amor próprio, eles acabam caminhando junto. E aqui eu coloquei trechos até porque o assunto é tão amplo também, para não me perder. Então eu coloquei aqui assim, o autoestima e o amor próprio são realmente fundamentais. Eles dão as mãos para trilhar junto. Quando você tem um, você tem o outro, né? Então o que acontece? Se você tem um amor próprio, você se ama, se você se aceita como você é, sem querer mudar qualquer coisa que seja você, a não ser que seja algo para melhor, naturalmente você tem autoestima elevada também. Ou seja, você tem um, você tem o outro, né? Só que ninguém nos ensina a ter isso. E às vezes, por mais boas intenções que nossos pais tiveram na nossa educação, no nosso crescimento, na nossa infância, infelizmente, essas boas intenções às vezes nos atrapalham também. Porque eu não sei se vocês já passaram, lembram ou tiveram esse tipo de comentário assim:
muitas vezes, para a gente ser aceito, o que acontece, a gente ouvia na infância? Se comer tudo, come tudo para você ficar forte, come tudo para você ficar bonito, para você ficar bonita. Criança inteligente não faz tal coisa. Então você concorda, você consegue perceber, concorda? Não, você consegue perceber pequenas frases que tão ingênuas, como que pode pesar isso para nós? De uma forma que a gente começa a ter uma crença que para a gente ficar bem, a gente tem que ter sempre um elogio. E essas coisas que trabalham a nossa mente acabam, infelizmente, influenciando na autoestima, no nosso amor próprio, a gente se olhar de verdade e a gente começar a realmente se aceitar como nós somos. Então, quando você trabalha o seu amor próprio, você também resgata a sua autoestima. E às vezes, quando você tem essa dificuldade, você tem a dificuldade de falar não para as pessoas. Você sempre quer aceitação das pessoas, aprovação das pessoas, um elogio. Então a dificuldade é falar não, negando muitos momentos de você mesmo. O não na sua vida como resposta ao que você não quer. Ou seja, comece a falar não. Esse não vai ser um sim para você. Porque muitas vezes, quando nós não falamos não, às vezes pensamos que é egoísmo e não é. Então, quando você começa a dar um início de falar um sim, você está falando sim para você. Se você não se ama, se você não se respeita, não se aceita como você é, exatamente o que você sente por você é o que você vai refletir para as pessoas e o que você vai atrair para você também. Porque nós somos energia, nós somos ondas. Então imagina uma frequência que nós somos. É só você lembrar, quando você está de bom humor, aquele dia parece que é incrível. Você sempre encontra pessoas na mesma energia, na mesma sintonia que você está. Se você está no mau humor, você também vai trazer pessoas que também estão naquela mesma vibração de mau humor. Então imagina se você não se dá prioridade, se você não se ama, se você não se gosta, que tipo de pessoas vai encontrar? Pessoas que vai fortalecer mais isso ainda em você. E aí como que você quer exigir do outro a prioridade na vida dele se você mesmo não dá essa prioridade para você? Então às vezes, para a gente não sentir amada por os pais, sempre fará possível em todas as relações para buscar esse amor e aceitação dos pais ou na figura de outras pessoas. E aí onde começamos a trazer relacionamentos que infelizmente não somos realmente não são bons para nós mesmos, nosso crescimento, para nosso desenvolvimento, principalmente a nossa evolução. Mas aí agora, a partir de agora, eu já vou convidar a Rose. Rose, me chama, faz o convite para me te aceitar aqui. A Rose vai me contribuir mais ainda, porque é a especialidade dela, falar desse tema de autoestima versus amor próprio. Então, eu quero convidar vocês a ficar aqui e até o final, porque no final eu vou ter também um movimento sistêmico que possa contribuir com você e vai ter um presentinho para você. Não sai antes de terminar, combinado? E eu vou chamar a Rose agora. Foi, Rose? Aí, tá entrando, gente. Oi, boa noite. Olha, é um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer imensamente o convite da gente poder estar fazendo essa live juntas. Eu tô com, digamos assim, uma festa aqui do lado, tá escutando? Eu espero que isso não atrapalhe o nosso andamento aqui da nossa live. Então, eu quero agradecer muito a você que está aí junto com a gente, né, participando dessa live, que nós possamos trazer aí um grande, digamos assim, parceria mesmo, né, que você possa desenvolver alguma coisa que saia dessa live de hoje com alguma coisa que a gente possa estar levando aí para você, tá bom? Então,
A Val, ela falou uma coisa muito bacana, né? Falando aí sobre o amor próprio, né? E falando da autoestima. Ah, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach de autoestima, de inteligência emocional também. E uma coisa assim também que é muito bacana, eu sou analista comportamental, que isso fortalece ainda mais, né? Esse trabalho que a gente já faz. E voltando aqui, então, para a gente falar, né, a diferença que a Val tinha falado sobre o amor próprio e a autoestima, pela a visão que a gente tem, né? Amor próprio, olha só o amor que a gente tem por si mesmo. E muitas vezes, não é verdade? Que às vezes a gente tem dificuldade de olhar para nós mesmas e dizer assim, eu me amo. Eu queria fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. Você tem falado para você o quanto que você se ama? Qual foi a última vez que você olhou para você e falou assim, eu sou maravilhosa, eu te amo? Qual foi a última vez que você falou isso? Coloca aí para mim, quero saber como é que vocês estão, como é que você tem se sentido. Assim, eu sou professora e eu observo nos nossos trabalhos do dia a dia, além de ser coach, né? Hoje eu fiz um atendimento e ontem eu fiz 2 atendimentos, e aí tudo é relativo à autoestima. E eu faço sempre essa pergunta para minha cliente, porque isso é fundamental, você construir esse amor próprio, você construir essa autoestima. Ô, Val, o que você acha? Você acha que as pessoas... Ai, ó, a Rosane está botando que faz muito tempo, né, que ela não tem feito essa pergunta para ela. Gente, é muito bacana quando a gente observa aquilo que a gente não tem feito conosco. E aí a gente pode estar fortalecendo ainda mais essa nossa autoestima. Ah, aqui, a Milena botou, não, Mila, ela botou, que ela se ama muito. Olha que maravilhoso. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma pessoa falando sobre isso. Gente, assim, eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Será que você aí tem feito digamos assim, o amor que você tem feito consigo mesmo é o mesmo que você tem apresentado para o seu parceiro, para sua filha, para as pessoas ao seu redor? Às vezes eu me pergunto, sabe, que se realmente a gente faz isso o tempo todo. Eu mesmo me pergunto também, porque, gente, eu não sou diferente de ninguém. Eu passo pelos mesmos dilemas que nós todas passamos. E assim, eu sou coach de mulheres, né? Atendo muitas mulheres, os homens também, mas a maior parte são mulheres. E por que eu faço isso? Porque um dia eu também tive dessa mesma situação. Eu passei por muitas dificuldades e minha autoestima era muito baixa. E aí fez com que eu quisesse nunca que as pessoas passassem pelas mesmas coisas que eu passei. Essa falta de amor que eu tinha por mim mesma. E é quase como se fosse, não vou dizer um juramento, não vou nem chorar aqui não, gente, já está me dando vontade de chorar. Mas assim, é porque a gente, quando vem falar, a gente vem de coração aberto, sabe? Com a alma. E aí você acaba falando, né? Das coisas que você passou, daquilo que faz com que a sua história seja construída. E eu quero que ninguém nunca passe pelas mesmas coisas que eu passei. Porque é muita dor, né? A gente vai, como a Val estava falando aí no início, quantas coisas que a gente foi acreditando ao longo do tempo. Isso daí nos machuca, dói, né? E aí, assim, a gente falando então da autoestima, o que a gente poderia falar? A autoestima é aquela qualidade, é aquilo que você sente de si mesma, como é que você se reconhece. E aí eu pergunto para você, nas suas relações, você tem sentido positivamente ou negativamente? Porque a autoestima é aquilo tudo que a gente constrói. E algumas vezes ela pode ser negativa e ela pode ser positiva, né? Isso aí às vezes dói. Olha só, a Mila botou, eu me amo, aceito, me permito e cuido de mim. Ai, que lindo! Parabéns! Eu fico maravilhada quando eu escuto, sabe, as pessoas falando isso. Porque se você pensar, queria sim, como eu sou professora também, se a gente se remeter um pouquinho lá no passado, na nossa infância, eu me lembro muitas vezes quando a minha mãe falou assim para mim: ah, você faz isso porque você é boazinha. Já reparou? Olha só a palavra, boazinha.
Quando você faz isso, é como se você tivesse que se desfazer de você para você agradar o outro. Lembra, Val, que você falou aqui no início? Quando você agrada o outro, você perdeu a sua identidade. Não é você mais. Então, quantas vezes que você está fazendo isso, deixando de ser você mesma para você ser a outra pessoa? Então, assim, isso aí é uma pergunta que eu estou fazendo agora. Será que você está sendo você agora? Ou você tem agradado o outro e deixando de ser você como você realmente é? Assim, eu tenho atendido muitas pessoas, Val, e o que eu observo? Mulheres que deixam de fazer aquilo que gostam para poder agradar as outras pessoas, sabe? E assim, assistindo filmes que não gosta, vai a lugares que não gosta, porque elas têm dificuldade, né, de falar aquilo que sentem. E isso aí acaba nos trazendo assim uma grande dificuldade. Então assim, o que é ter autoestima? É você gostar de si mesmo, é você se aceitar com os defeitos e as qualidades. Afinal, às vezes o seu cabelo não está do jeito que você quer, às vezes o seu sorriso não está do jeito que você quer. Então assim, tudo isso acaba você tendo que aceitar a sua vulnerabilidade. Assim, tem um livro, eu não sei se vocês conhecem, ele se chama Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E assim, ela é uma americana, e assim, uma coisa maravilhosa, que você começa a estudar muito, você começa a perceber que aquilo que você achava que não era bom, na realidade é maravilhoso. Porque se você aceita que você não tem uma coisa que você gostaria, você pode trabalhar aquilo para minimizar aquilo, mas você tem tanto potencial. Será que você aí do outro lado já percebeu o quanto que você tem de habilidade, de talento? Então, assim, essa questão aí, ela fica bastante, digamos assim, dentro de nós. E quando a autoestima, que são essa junção do amor próprio, né, com tudo aquilo que você aceita, você vai começando cada vez se sentindo melhor, né? E se você não tem isso, não é que você não tenha, você não percebe às vezes que você não tem. Isso aí é uma das coisas que acontece também. Então, assim, o amor próprio é o amor que eu tenho por mim mesma. E aí eu me respeito, eu faço aquilo que realmente eu quero. Por quê? Porque eu acredito que eu mereço aquilo. Então, assim, muitas vezes a pessoa, ela não se sente merecedora, Val. E aí acontece também que as pessoas passam por esses problemas todos. E aí, então, como é que é a sua, digamos assim, sua autoestima? Você tem, assim, aquela percepção que ela é negativa ou ela é positiva, gente? Nós estamos falando aqui sobre a questão da autoestima. Então, queria que vocês me respondessem aí do outro lado. Como é que tem sido a sua autoestima? Ela tem sido positiva ou ela tem sido negativa? O que você acha, Paulo? Como é que as pessoas vão responder? Eu fico feliz aqui que você acabou de ver que a maioria das pessoas começaram já a colocar umas frases que já estão se percebendo, que já estão se olhando, né, Rose? E isso é uma dificuldade grande, como eu coloquei no começo, a gente não aprendeu, a gente realmente tem certas dificuldades ainda. E o que era interessante, quando você está aqui, que ninguém está aqui agora, com certeza despertou para buscar algo, para começar pelo menos a compreender. Tem pessoas que já estão despertas, já estão realmente fazendo isso, estão se olhando no espelho, estão se reconhecendo, né? E outras não, estão buscando. E o que eu acho interessante é isso. Parabéns você que está aqui, porque você realmente já deu um passo, né, Rose? De estar aqui. Maravilhoso, olha só. Né, de divulgar essa informação. Olha só. Você está vendo que as pessoas estão respondendo? Eu estou daqui, meu coração está até acelerado. Sabe por quê? Porque a gente está percebendo do outro lado o quanto que vocês despertaram. Isso daí é maravilhoso. Isso não tem preço. O dia que a gente desperta, tudo, a gente consegue andar e fazer as mudanças na vida da gente. Então, assim, se você tem essa autoestima positiva, você vai conseguir resolver as coisas na sua vida, você vai conseguir ter autoconfiança, você vai conseguir
encontrar uma solução, principalmente saber fazer escolhas, que isso aí é muito importante. Agora, se for negativa, a gente começa a ter algumas dificuldades, a gente começa a fazer crítica às outras pessoas, a gente começa a fazer muita crítica a nós mesmos e a gente não se aceita. E isso é muito ruim, né? Porque quando você não se aceita, você começa a entrar nessa vibe negativa, né? Você começa a se sentindo cada vez pior. E assim, hoje você quando falou aí sobre a questão do amor próprio, né? Que a sua visão assim sistêmica é muito bonita. É uma coisa assim, sou apaixonada, viu, gente, pela constelação. Então, assim, a Vala trouxe aqui algumas coisas tão bonitas falando sobre a baixa autoestima quando a pessoa tem, o porquê que ela desenvolve aquilo, né? Então, assim, é uma coisa bem bacana. E, assim, uma das coisas que a pessoa, quando tem a autoestima baixa, né? Ela desenvolve ansiedade, ela desenvolve algumas coisas que acabam podendo até virar aí uma doença, né? Como eu falei para vocês aqui, eu tive um problema muito grave no passado sobre depressão. E assim, eu não desejo isso nunca para ninguém. Porque você quando está na depressão, porque eu tinha uma autoestima tão baixa, sabe? Tão baixa, e eu não percebia, Val. Esse que é o problema maior, quando a gente não percebe. Então, aqui, ó, a Ana Paula botou aqui, ó, que ela é muito crítica. Eu já fui assim. Aí, é tão engraçado que, assim, quando eu faço alguma coisa hoje, eu não quero que a coisa seja ruim, não é isso. Mas eu evito ao máximo, sabe? De deixar de entregar alguma coisa, porque eu acho que não está na qualidade de excelência. E até você mesmo, você começa a olhar para si mesma, falando, eu só faço tudo errado. Quem que já não passou isso pela cabeça, gente? Tudo que eu faço não dá certo. Isso aí são justamente essa questão negativa, os pensamentos, né, que a gente começa a ficar colocando, essas críticas exageradas. Então, a Ana Paula falou que ela se preocupa muito, olha, com a opinião dos outros. Ana Paula, isso aí é bem difícil, né? Mas por quê? Nós, na nossa infância, lembra que no início ela falou sobre isso? A gente fica sempre querendo agradar e buscando uma perfeição. E a gente acaba, às vezes, deixando a nossa identidade de lado. Isso daí acaba a gente querendo ser melhor do que o outro. E a opinião dos outros acaba interferindo na nossa autoestima. Então, assim, será que o que vai fazer com que você possa ter uma mudança nisso daí? Será que se você preocupar menos com a opinião do outro, você vai conseguir atingir seus objetivos? Porque também tem isso, né? E quando a gente... Perla, querida, beijo para você, minha sobrinha linda. Entrou aí, há muito tempo que eu não vejo. Então, assim, isso é uma coisa que é muito importante, né? Essa questão da autoestima, a pessoa às vezes não tem noção do que pode estar atrapalhando, né? A nossa autoestima. Então, assim, o que a gente poderia dizer sobre as causas da baixa autoestima? Você tem alguma coisa para falar para nós, Val, sobre isso? Geralmente, quando as pessoas, às vezes, está como realmente, que eu vejo nos meus atendimentos, pela percepção que eu vejo das pessoas também, Rose, às vezes ela não se dá conta que ela está com a autoestima dela baixa. Ela fica buscando no outro o que ela não encontra nela. Então, às vezes, ela quer... Aí, o que ela começa a fazer? Às vezes, ela começa a não cuidar bem dela, aí ela coloca a desculpa que ela não tem tempo. Às vezes, ela começa a querer se punir por algo que, de repente, ela não conseguiu fazer, foi o que você acabou de falar, às vezes, porque a gente se cobra tanto, e às vezes ela não está percebendo que são indícios já de começar, quer dizer, de ela olhar e olhar, peraí, por que eu estou fazendo isso? E ela não tem essa consciência, às vezes, e não tem também, às vezes, no momento que ela está passando, o discernimento de olhar dessa forma. Então, o que ela começa a fazer? Até quando eu vou fazer meus atendimentos, eu sempre coloco assim, porque para as pessoas, para um amigo, para um ente querido, você é capaz de passar a mão na cabeça daquela pessoa, de acalmar aquela pessoa, de mostrar outro olhar para ela, que ela pode ser diferente, que ela pode realmente ficar bem, sem precisar se punir, se crucificar. E porque você faz isso com você. Quando você começa a fazer isso com você, vê se você concorda, Rose.
Geralmente é porque as pessoas não estão percebendo que elas não estão valorizando e priorizando elas mesmas. E nós, gente, somos humanos. Nós temos nossas habilidades, nós temos nossos defeitos, né? E a gente precisa aceitar isso. O que a gente não pode é mudar ninguém. Mas a gente tem a habilidade, né, Rô, de mudar nós mesmos. E às vezes as pessoas confundem. E aí começa a ter aquela confusão de sentimento de tristeza, o que está acontecendo. Às vezes, para até, de repente, do grau que está começando a ficar nisso, levar, às vezes, uma depressão, como você já comentou. Mas às vezes também tem confusão se realmente é uma doença mental, né? Que às vezes as pessoas confundem, né, Rô? Com o desequilíbrio emocional. E aí, o que acontece? Quando as pessoas não estão bem com elas mesmas, infelizmente, elas podem cair numa depressão e às vezes não percebem que não é nem uma depressão, que está começando o desequilíbrio emocional, que ela mesma ainda pode conseguir olhar e resolver. Mas eu gostaria que você melhor falasse Olha mais só. sobre isso. Quando você fala, né, da saúde mental e a autoestima, é porque quando você... A falta de autoestima, ela realmente é quando você já está indo para um caminho mais difícil. E é um indício, né? A baixa autoestima é um indício. E é claro que quando você tem síndrome do pânico, você tem ansiedade generalizada, isso aí é quando a coisa já ficou mais forte, aí você deve procurar uma psicóloga, né? Uma pessoa que vai tratar uma doença. Que não é o caso aqui do que eu estou falando, tá, gente? A gente está falando aqui de pessoas que ela pode estar com dificuldades, tá? E ela vai conseguir resolver isso. É claro que a gente vai resolver isso como? Lidando com os nossos conflitos, porque todos nós temos conflitos. Vocês não imaginem quantos conflitos que eu tenho, né? Às vezes você tem um conflito, você quer resolver alguma coisa, e você naquele momento tem algum lado seu que não está querendo. Então você tem que fazer aí, digamos, uma conversação aí, né, uma negociação entre as partes, para que a gente possa... A gente faz muito isso também com a programação neurolinguística, né? A gente faz essa negociação e aí a gente consegue. Eu me lembro, Val, que eu fui em um treinamento uma vez, ele mexeu muito, mas muito mesmo. Aí naquela noite eu fiquei pensando, sabe, aquele conflito, até o momento que eu apliquei uma técnica em mim, e aí eu consegui resolver, e aí você consegue ir à frente aí para resolver esses problemas que a gente tem. Então, gente, como a Val estava falando, que assim, o que é a autoestima e a diferença, né, da saúde mental? A falta de autoestima, ela é apenas um indício, né, de que aquilo não está funcionando muito bem, tá? Está se encaminhando para uma coisa que não é bacana, né? É uma coisa que a gente acaba se sentindo mal. Mas, assim, você ter autoestima é maravilhoso, né? Você ter a vontade de fazer as coisas, você consegue se levantar da cama. Eu sempre faço uma pergunta, o que você faz, né? Qual é a motivação que você tem todo dia para você levantar da sua cama com energia e alegria? E aí, Val, quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas olham para mim e falam assim, nenhuma. Olha que triste isso. Triste, E aí né? e a pessoa não percebe. Então, assim, eu acho que é uma pergunta que a gente pode estar deixando aí para vocês, uma reflexão, né? O que faz com que você acorde todos os dias com aquela alegria para você vivenciar o seu dia? Será que alguém aí poderia me dizer, me responder? O que tipo de coisa que faz você levantar todos os dias com alegria? E é bacana vocês começarem a interagir, né, Rose? Porque, de repente, alguma dúvida sua pode ser de muitos que estão aqui. E aproveitar a oportunidade, né? Porque aqui a gente está num bate-papo. E você faz parte disso. A gente agradece estar aqui nos prestigiando, assistindo, mas você faz parte também e está aqui junto interagindo com a gente. Ô, Val, já que ninguém colocou aqui, que às vezes a pessoa se sente constrangida, né? Você não quer se expor, tem isso também, não querer se expor, não quero falar não, né? Então, vamos continuar.
Assim, o que que faz você levantar assim da cama todo dia com energia e alegria? Você tem alguma coisa assim? É lógico que não é todos os dias, às vezes que a pessoa pode estar 100%, mas às vezes, assim, eu vou ver o que é que você vai responder, depois eu vou responder a minha. Rose, hoje eu vi uma frase não, um vídeo que eu assisti, e até vou depois compartilhar nas minhas redes, que eu achei muito legal. Eu não reconheci um senhor, parece tipo, sei lá, ser indiano, mas parece um sábio. E para mim, assim, me trouxe a consciência de realmente, além da autoestima, claro, mas você entrar também até na gratidão, porque quando você tem autoestima, você tem a gratidão. Até pelo fato de você estar viva, até pelo fato de você estar bem, de você estar tendo condições de olhar para você com outro olhar, com amor, como você merece, não é verdade? E eu achei muito interessante que as frases deles, assim, foi muito, achei muito, como é que eu posso dizer? Impactou para mim. Ele colocou assim, ao acordar, ele falou assim, desse jeito, se amanhã você acordar, você tá engraçado, ele já começa desse jeito. Agradeça. Porque você sabia que 250 mil pessoas por dia morrem de morte natural? Quando você acorda, é porque você está vivo. Quando acontece isso, lembre-se que 2 a 3 milhões de pessoas estão perdendo pessoas que amam. E se você acorda, você está vivo e você olha para o teu lado, que nem nesse momento agora, estamos todos juntos. As pessoas que você mais ama, que pelo menos as 4 que você mais ama, tá perto de você, já é motivo de você sorrir e agradecer. Ai, que lindo! Olha só. Aí ele falou assim, então, qual a dica que eu dou para vocês? Toda vez que você olhar no relógio, lembre-se que você está vivo. Então, dê um sorriso. Quando você dá um sorriso, você desperta a vida que está dentro de você. E quando você faz isso, você vê quem está ao teu lado, você agradece. Porque a gente realmente não reconhece, a maioria das pessoas não se dá conta disso. Então, hoje, para mim, eu achei muito lindo isso. E, assim, eu geralmente já tenho um hábito de, ao levantar, antes de levantar, agradecer a Deus, sabe? Eu fazer as minhas orações, minhas meditações, por mim, para minha família e por todos agora nesse momento, pelo nosso planeta, né? Pelo nosso mundo, enfim, para a humanidade. Então, Rose, hoje me trouxe mais ainda um motivo de realmente relembrar disso, dessa frase que fez muito sentido. Para mim fez, eu achei lindo isso. Ai, Então, mas é maravilhoso. eu convido você a pensar nessa estatística, até enrosquei aqui agora, de realmente desses números, de quantas pessoas por dia morrem, você está vivo, e quantas pessoas perdem, você nesse momento está com essas pessoas que você ama. E a gente poder olhar diferente e olhar para você e agradecer, sim, por você estar buscando o seu melhor. Gente, não é também do dia para a noite que você vai fazer tudo, né, Rose? Ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo acontecer para mim. Não, mas o primeiro passo que você dá, você já começa a ter resultado, você começa a olhar. E assim, gente, é estranho, no começo fazia assim, acho que tinha muito estranho, não sei se você aconteceu isso, Rose, olhar no espelho, até da Louise Hay que ela ensina, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Quando eu falava isso, gente, vou falar bem sincero, eu sentia uma mentira, que ridícula, eu sou ridícula falando aqui no espelho. Hoje não. Acontece sempre. Verdadeira, sabe? Porque assim, tudo é um hábito, gente. Nosso cérebro entende que é repetições. Quanto mais você repete, você vai acreditar no que você está falando e você vai tomar isso para você. E aí, hoje que vem realmente refletir e você começar a se priorizar, olhar o que você pode fazer por você e ver que a resposta está aqui dentro, não está aqui fora. Não é, Rose? Que bacana. Assim, é muito bacana isso aí que você falou. Assim, eu sou apaixonada pela Louise Hay. E assim, essa forma, quando você começa a falar essas frases afirmativas, às vezes a pessoa não entende. Porque assim, quando a gente está nesse processo de falar essas frases, você está criando uma crença fortalecedora. E aí, no início, você começa a olhar assim, ai, mas eu não acredito nisso.
Gente, mas olha, é aos poucos. Você começa fazendo as frases que façam sentido para você. Eu também sempre falo isso no meu processo, sabe, Val? Porque assim, não Sim, adianta a frase pronta. Eu sempre peço para que a pessoa ela crie a sua frase de isso poder. mesmo. Porque quando você vai fazendo isso, você vai criando as crenças fortalecedoras. E quanto mais crença fortalecedora você tem, mais positiva você se sente. E isso aí Sim. vai já ajudando muito, muito. Aí, assim, será que a gente perde a autoestima, Val? Você acha que a gente perde a autoestima? Ou não? Quando você está começando a realmente se estruturar, você pode ter realmente deslize, eu acredito. Quando você está com ela estruturada, a não ser que depende dessa estrutura que não está tão firme, tão sólida, né, Rose? Mas quando Uhum. você está começando, tem altos e baixos, tem oscilações, assim. E às vezes pode Assim, perder, sim, depende de como você está com você, né? assim, assim, porque o que que é assim a autoestima? É aquela conscientização do seu valor. E aí, Sim, se você, assim, a gente pode dizer, eu não sou muito assim essa questão assim de perder o valor, apenas você não está tendo aquela consciência daquele valor que sim. você, né? Então, assim, Uhum. aquilo está lá, mas você está se sentindo desvalorizada, você está sentindo valor, né? Porque a gente às vezes acontece de passar algum problema na vida e a gente acaba se sentindo mal, né? Sabe aqueles momentos assim que você olha para você e fala assim, tá tudo dando errado, nada que eu faço dá certo. E aí você começa só a ver os efeitos de tudo que você tem na sua vida. E aí você falou de uma coisa que faz toda a diferença. Quando você começa a agradecer, você começa a colocar o foco naquilo que é bom. E aí, gente, a gente começa a ver o nosso valor. A gente começa a ver tudo que é bom, em vez de olhar Sim. o que não é bom. E assim, isso é lindo. Quando você falou assim sobre que de manhã você faz isso, eu também faço isso. Eu faço isso à noite e também faço isso de manhã. E Uhum. assim, quando eu não fazia isso no passado, eu não conseguia observar as coisas boas que aconteciam na minha vida. Porque o Uhum. nosso cérebro começa só a funcionar do jeito negativo, porque você é fixo, né? Só aquilo que não é bom, só Sim. aquilo que não é... Tudo aquilo que você fala que se não é bom, realmente só vai atrair para sua vida aquilo que não é bom. Sim, É muito melhor com a gente certeza. falar que o que é bom, olha só, a pessoa, é, bom, é o Rodrigues, Balieiro Rodrigues. Aí eu não sei porque às vezes tem um nome e aí a gente não é É. o nome da pessoa. Eu Eu também, percebi que porque eu não reconheço as pessoas também. pois é. Então aqui, a pessoa botou, olha, quando perdemos a autoestima, não estamos bem emocionalmente. Sim, gente, porque olha só, a inteligência emocional é a gente aprender, a gente gerenciar, né, aquilo que acontece na vida da gente. É logicamente que ninguém é perfeito. Essa palavra nem existe no meu dicionário, perfeito, tá? Eu já retirei ela há muito tempo. Eu já me considero imperfeito, né? E aceito como eu sou. Então, assim, isso daí acontece, você tem que aprender a lidar com aqueles problemas que acontecem no seu dia a dia. Porque não tem Uhum. como você deixar tá sempre tudo 100%. Isso não existe. Assim, eu estava observando, hein? Hoje, antes da live, meu vizinho, não sei se vocês escutaram um barulho, né? Um som aí, mas ele parou já. E aí estava assim, a banda dele. E aí eu comecei a falar assim, caramba, justamente agora, na hora da live, que ele resolveu tocar essa banda dele, aí eu poderia o quê? Ficar na vibração ruim e ficar com autoestima, tudo não dá certo. Mas não, sabe o que eu falei? Ai, que legal. As pessoas vão sentir a vibração lá do outro lado, a música, e vão. Ué, a gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem, né? Naquele Com momento. certeza. Assim, as principais causas assim de a baixa autoestima, como é que ela pode influenciar assim na sua vida pessoal e profissional? Isso é uma coisa assim que eu queria falar para vocês, né? Que quando você começa a fazer muita autocrítica, você começa a se sentir abandono, rejeição, que hoje eu atendi até inclusive um relacionamento, que eu sou também coach de relacionamento, autoestima e relacionamento. E aí ela falou sobre essa questão de rejeição, né? Então isso aí é uma das causas da baixa autoestima, que quando você começa a sentir isso, maus tratos, se você se sentir
de baixa autoestima, gente, você começa a aceitar qualquer coisa. Sabe aquelas migalhas nos relacionamentos? Ah, poxa, ninguém gosta de mim, qualquer um serve. Não, gente, olha só. Você é valorosa. Você é maravilhosa. Olha no espelho aí agora e fala o quanto de valor que você tem. Que você tem valor. Não aceita qualquer coisa, não, porque você merece muito mais desse mundo. Então, assim, eu fico brava, sabe? Quando a pessoa ela fala sobre isso, Val, porque assim, para mim, todos nós merecemos o melhor, porque Deus, quando nos colocou no mundo, ele nos trouxe com tudo que é bom. Então, assim, essa questão aí, ela é muito difícil, às vezes, da gente aceitar que o outro... Mas acontece, né, gente? Então, assim, quais são os sintomas da baixa autoestima? Sabe aquela necessidade que você tem de aprovação do outro, de reconhecimento, que a gente falou que de agradar as pessoas? Tudo isso aí são indícios. É lógico que são em graus diferentes, né? Tem pessoas que fazem tudo para agradar o outro. E tem outras pessoas que alguma coisa, né? Aí é lógico que você tem que negociar no dia a dia, nos relacionamentos para você conviver, né? Aquela pessoa que não acredita em si mesmo, aquela pessoa que é muito tímida, tudo isso, gente, são alguns dos sintomas que acabam interferindo aí na sua vida profissional, né? Já imaginou, Val, uma pessoa que ela sempre acha que dá tudo errado para ela, não acredita naquilo que ela faz, sempre acha que tem que depender do outro. Como é que ela vai conseguir desenvolver habilidade na profissão dela? É muito mais complicado. E você, principalmente a questão de errar. Se você acha que errar, essa questão assim, como é que você vê o erro? O fracasso. Eu vejo assim, o fracasso, o erro, como uma oportunidade de aprendizado. Isso é muito legal para mim. Sabe por quê, Val? Assim, quando eu vejo que alguma coisa não aconteceu de uma maneira bacana, eu não vejo como um fracasso, eu vejo como uma oportunidade de criar uma estratégia diferente. E assim, eu, como professora, não é sempre também que eu estou lá me sentindo aquela pessoa. Vamos supor que meu aluno está lá fazendo aquela bagunça, te incomodando. Quem é que já não se sentiu, né, chateado porque você preparou, planejou a sua aula com todo o carinho? O aluno, às vezes, não quer aprender, né? Então, Sim. assim, aí uma das coisas que o coach me ensinou, sabe o que foi? É que quando eu olho para o meu aluno, eu olho para ele, eu não olho como um aluno, sabe? Eu olho ele Sim. como uma pessoa, né? Eu olho as dificuldades que ele tem, e às vezes aquela maneira que ele tem de se expressar. E aí, logicamente, que eu vou chamar a atenção dele, mas vou conversar com ele, a gente tem que olhar com aquele olhar de amor, né? E é isso daí que às vezes, né, a gente tem dificuldade também de falar. Mas assim, você gostaria de... Acho que eu falei demais, né, Val? Vou deixar você falar um pouquinho. Eu parei de falar um minuto. Não, mas é que é gostoso, né? Você vê que é um assunto que realmente é o que muita gente ajuda, contribui, e é que nem eu falei para você no começo, que eu falei no começo, né, Rose? É uma forma da gente também ensinar, né, com nossas vivências, nossas experiências, e a gente também aprende também, porque a gente vai se escutando novamente, né? E Muito. assim, até eu tinha colocado aqui, e eu queria que você. Eu estou olhando aqui o horário para a gente poder dar tempo de a gente dentro do Eu não horário sei relógio, fazer. gente. Não, mas eu estou olhando aqui, a gente tem acho que 15 minutos, mas olha só. Eu quero aproveitar desses 15 minutos, eu só quero ler. Eu coloquei aqui tipo 1, 2, 3, 4, acho que 5 dicas aqui de autoestima e para esse amor próprio que caminham junto. E se você tiver mais alguma coisa, você acrescenta, por quê? É uma forma também de a gente, assim, como formar uma autoestima, né? Como começar, né, Rose? O que, que a gente pode começar a sugerir? E eu quero dar só uma palhinha ainda, rapidinho, de falar na visão sistêmica, como que às vezes pode ser, da onde que vem isso também. Uhum. Porque crenças realmente é uma verdade que a gente adquire e que a gente acredita que é, né, Rose? Então, assim, é um assunto muito extenso, gente, mas eu só quero despertar para vocês e buscar mais informações e buscar mais realmente o que vocês podem fazer por vocês. Então, assim, uma das coisas que eu coloquei aqui, e a Rose depois só me complementa pelo que você já faz, trabalha,
começar a enumerar as suas qualidades e virtudes. Perceba que todos nós temos pontos fracos e pontos fortes. Enumere quais são eles, para você começar a identificar realmente como que você realmente está. E às vezes vai colocar mais defeito do que as coisas boas, né, Rose? Com certeza. Olha só, botaram aqui, eu acredito muito na fé, na gratidão há 15 anos. Atrás eu aprendi isso. E aí a pessoa se encontrou. Que lindo, né, Val? Olha só. Isso é muito bom. Outra dica: ouse fazer diferente sem medo de julgamento. Aprenda a receber as críticas, mas de uma forma que você possa construir. Porque se você tem crítica ou recebe, veja o que realmente tem fundamento daquela pessoa. Porque às vezes tem, não tem. Às vezes é dela, daquela pessoa, só que ela não consegue ver nela, transfere para você. Mas vai de você primeiro avaliar se tem fundamento aquela crítica dela. É uma das coisas que você pode já olhar e sem também se ficar com raiva. Procure olhar desse olhar, sem raiva. E se tem fundamento. É uma das coisas, já que uma segunda dica para você começar a melhorar a sua autoestima. Faça um planejamento para atingir suas metas. Comece pelas pequenas. E vá quebrando as crenças que você acredita que são as suas verdades. Vê se tem fundamento. O que impede você, às vezes, fazer um planejamento para suas metas, para você alcançar o que você quer? Outra coisa, extrair o melhor de si, procure fazer o que gosta, sinta-se bem com o que faz, valorize a si mesmo. Para depois você querer valorizar o outro. Mas quando você começa a se valorizar, você vai atrair pessoas que vão te valorizar. Não vai ter aquela coisa, fulano não me valoriza, fulano não faz isso comigo, mas por quê? Como é que você está nesse valor? Né? Aprenda que as relações necessitam de uma troca equilibrada. Lembra do equilíbrio, do dar e receber? Então, não adianta você querer exigir do outro que ele seja do jeito que você quer. Veja como é que você está. Se você está realmente fazendo o que é para fazer para você, para depois você fazer para o outro, e ser uma troca, não ser tipo, aquela coisa de você só querer que o outro faça para você ou você fazer só para o outro. Então veja como é que está isso. Aceitar e tomar a vida plenamente. E é da fonte que é você tomar a vida. Da onde? Dos seus pais. Os nossos pais trouxeram a nossa vida, independente de como eles foram. Foi eles que nos trouxeram até aqui. Se você tem restrições, julgamento, crítica em relação aos seus pais, você só terá, você também, o que você sente por eles e não aceita eles, você vai enfraquecer você. E é claro que você não vai conseguir olhar o seu melhor, porque você tem a negação de onde você veio. Então comece a ter um novo olhar para isso. Olhar para eles de uma forma que o essencial eles te deram, que foi a vida. Eles nos deram o essencial, como eu já falei. E lembre também que eles vieram de sistemas familiares com dificuldades, com dores, com sofrimentos. E o que eles receberam é o que eles podem te dar. E às vezes não é do jeito que você gostaria. E onde fica, às vezes, presa aquela criança que gostaria de ter um pai, ter uma mãe ideal daquele jeito. E onde que, às vezes, traz para essa vida, traz para o adulto, aquela criança ferida. E aí, lógico que não vai ter, né, o discernimento, sabedoria para construir sua autoestima. Às vezes, quando você começa a reconhecer seu alto valor, você que já começa aí de começar a construir sua autoestima. Então, o que eu posso dizer aqui? Houve a percepção da falta de atenção, de carinho, no amor na infância, devido ao fluxo interrompido que às vezes você teve dos teus pais, ou porque você às vezes não foi valorizado como você gostaria, ou você às vezes teve muitos julgamentos. Tenta olhar para isso e ver que o que aconteceu é que foi necessário para de repente você estar aqui agora buscando o teu melhor, buscando se desenvolver de uma forma que você possa ressignificar isso. O Bert Helling, ele fala o seguinte: o modo como tomamos nossos pais é como tomamos a vida. Tomar é o quê? É você aceitar.
do jeito que foi sua vida, do jeito que você recebeu. Você não precisa concordar com o que eles fizeram, com os comportamentos, com as atitudes. Deixe com eles essa responsabilidade, mas tome o que você recebeu, que foi a vida. Você tem um livre-arbítrio para fazer um pouquinho diferente, mas não para ser melhor que eles, mas para honrar essa vida que você tem. E tá de parabéns você que está aqui em busca disso, e fazer esse melhor. E Ai, que aí, antes de passar para você, Rose, porque eu quero fazer um exercício aí antes da gente finalizar. legal. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês, que hoje eu falei com uma pessoa, ela falou, mas eu não sei, eu já passei esse workshop também, foram duas coisas que eu faço no workshop. Uma das coisas, para você saber quanto você realmente é capaz, eu vou pedir para você estirar o braço, você não vai mexer o tronco, você fica em pé que é mais fácil. E gira o braço e acompanha com seus olhos aqui e vê até onde você vai. Faça esse exercício agora, até o limite. Deu? Mais até onde foi seu braço. Show. Volta, abaixa o braço, fecha os olhos. Imagina você indo além do que você foi agora no limite que te deu. Fechou? Ok. Abre os olhos novamente. Estende o braço novamente e vai até onde você... Além do que você foi. Vê se você conseguiu fazer isso. Foi, Rose? Foi, só não fui mais que o armário estava aqui, a estante. Mas foi. Isso, gente. Então, assim, veja e fala para mim aqui se vocês foram. Sabe o que quer dizer que fiz esse exercício para mostrar o que é isso para vocês? Perceber o quanto vocês são muito mais que vocês imaginam, que vocês são capazes, sim, de melhorar o que vocês quiserem em você, até de elevar a tua autoestima. Então, tudo que você quiser fazer, faça essa visualização, feche os olhos, imagine você fazendo tal coisa do jeito que você quer. Acredita. Aí você vai e faz. Você vai ver os grandes resultados que você vai ter. Gostou, Rose, dessa dica? Amei. Eu já tinha até feito esse exercício uma vez, mas assim, quando eu fiz aqui agora, aí você vai tendo a noção de realmente, né? O que a sua imaginação, você vai criando, o poder que nós temos de criar. E a programação neurolinguística, a gente também trabalha um pouco disso, mas diferente. Então, isso é muito bacana. Assim, eu estou muito feliz de ter aprendido hoje aqui com você e também com vocês que estão do outro lado aí, que eu tenho certeza que várias pessoas colocaram aqui os comentários, teve alguns que passaram rápido demais e eu não consegui ver, porque, gente, olha só, eu uso óculos, né? E o celular é miudinho, a letra. Aí, às vezes, eu fico assim, ó. Por isso que, às vezes, não dá para eu ler. Mas eu tenho certeza aí que depois a gente pode conseguir de ver os comentários. E assim, Sim. eu tenho uma eterna gratidão, né, por ter sido convidada por essa minha querida amiga aqui, né, plena de luz, né, muita luz. E aí, assim, foi maravilhoso poder participar aqui. E aí, você falando aí sobre essa questão aí para melhorar a autoestima, né? Essas dicas que você deu, nossa, essas dicas foram maravilhosas. Se vocês colocarem em prática pelo menos 3 dessas dicas, vocês já vão estar com muito mais. Tem uma coisa assim que eu gosto muito, sabe, de dizer, tem uma coisa que eu amo fazer, tá? Eu não sei se você aí do outro lado, ou você, Val, se você gosta de fazer isso, mas tirar um dia para mim, sabe? Isso é uma coisa que faz muito sentido para a gente e a nossa autoestima ela melhora, porque a gente começa a ter aquele dia para fazer aquilo que a gente gosta. Às vezes a gente vai ao cinema, vai sair com as amigas, ou vai fazer alguma coisa que faça sentido para você. O dia que às vezes você vai no cabeleireiro, você vai fazer suas unhas, ou que você de repente faz isso em casa mesmo. Mas aí você pode, né, ter aquele dia do mimo, sabe? Eu cuidar de mim mesma. Porque você já falou aí muitas dicas aí que são muito importantes, principalmente a de enumerar as suas qualidades, né? E você observar. E assim, e você observar até as suas crenças quando vinha aquela vozinha que fala alguma coisa para você que não é verdade. Você também tem que olhar realmente se aquilo é verdade. A gente trabalhar as crenças, gente, é muito importante. Porque quando você vai quebrando aquelas crenças, você vai mudando. E aí você vai ter a oportunidade de crescer, né? De ser uma versão melhor de si mesma, que isso aí é muito bacana. Porque assim, a gente trabalha com uma ferramenta, Val, que ela mostra, né, às vezes assim, algumas coisas que a gente não consegue observar.
E aí, Sim. os nossos objetivos, isso aí é bem bacana. Quando você falou isso, aí eu lembrei, né, das metas e tudo assim. Então, assim, fica aí um convite para vocês, que quem quiser participar, de conhecer o seu perfil comportamental, né, de perceber como é que você pode estar funcionando, atrapalhando aí você ir mais adiante, porque às vezes você tem dúvidas sobre o que você está fazendo. Como é que eu estou funcionando hoje, né? Principalmente assim no afeto, né? Aqui, ó. Ah, não, pensei que alguém tivesse colocado alguma coisa. Porque assim, o afeto, principalmente, né, Val? Às vezes a gente olha nos relacionamentos, eu trabalho muito com relacionamento. Como é que a gente ama as pessoas, né? Tem pessoas que adoram abraçar a outra, né? E Sim. tem aquelas pessoas que são mais distantes uma da outra. E aí, às vezes, né, ela pensa até que não está sendo amada. Então, eu acho que isso daí fica um convite para você observar, né? Que tipo de relação que você tem, o grau de afeto que você tem. Então, isso aí acaba também trazendo alguns insights para a gente quando a gente descobre tudo isso aí. E lógico que tem milhares de outros aqui que a gente não vai estar falando aqui hoje, porque hoje aqui a gente veio falar de autoestima, coisas assim de amor próprio, coisas que a gente pode trazer aqui para nos elevar, para que a gente fique, gente, ficar empoderada. Olha só, Com né? certeza. Como você fala, empoderada, você fica até aumenta assim, né? Então é maravilhoso isso. Então, assim, eu só tenho uma imensa gratidão por você que está aí do outro lado, pela Val querida que fez esse convite para mim, de eu participar aqui. Muita gratidão mesmo, Val. E eu vou te pedir uma coisa, para esse pessoal que está aqui, o que você pode dar de presente para eles, pelo menos alguma coisa assim que você possa contribuir mais do que você já contribuiu, Rose? Ai, olha só, você, para você seguir Potência Feminina, underline, Rosemary, eu vou dar um presente para você. Você vai lá no meu Direto. Instagram e manda uma Ah, mensagem assim: eu quero uma sessão de inteligência emocional. aê, Três. Rose! Para três pessoas apenas. E não tem como eu fazer. As três primeiras que colocarem isso, eu vou fazer com todo carinho. Minha agenda está bem cheia agora, mas assim, eu vou ter um jeitinho de atender essa pessoa com todo carinho. Então, essas três pessoas, mas só três, não dá mais, né? Que aí fica mais complicado. As que realmente quiserem, com certeza vai estar lá. Essas três pessoas, aproveite que a Rose é uma excelente profissional nessa área. E assim, estou muito feliz por ter aceitado esse convite, gratidão imensa. E eu quero aproveitar aqui, deixa eu só ver se dá tempo de eu fazer, para não. Ah, 2 minutinhos. Peraí. Eu quero ver se vocês, porque assim, Rose, se eu começar, vai cair a live. De qualquer maneira, eu quero agradecer vocês que estão aqui, gratidão. Caso vocês queiram fazer o exercício do amor próprio, eu entro na outra live só para fazer como eu fiz na outra, porque às vezes passa do horário. A gente quer seguir dentro do horário, mas às vezes o assunto é tão extenso, né? Só me coloca, eu quero. Aí eu entro e faço outra live. Gente, se não falar eu quero, eu paro por aqui. Mas de qualquer maneira já fica a minha gratidão, porque se a live cair. Minha gratidão a você, Rose, minha gratidão a vocês que estão aqui comigo. E se vocês quiserem esse movimento sistêmico, que é rápido, é só para você olhar para o seu amor próprio. É um movimento que eu faço agora e dá para fazer rapidinho. Mas aí nessa live ainda não. Você tem que fazer entrar novamente. Só coloca assim, eu quero e eu faço. Se não, aceito também, se vocês ficarem tudo bem, mas espero ter contribuído tanto eu e a Rose para vocês, que vocês comecem a ter um novo olhar para a vida, um novo olhar para você, um novo olhar para sua elevar a sua autoestima e que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham aí um novo olhar para a vida de uma forma que vocês possam assim, poxa, realmente eu posso fazer o melhor por mim. Ah, que lindo. Eu agradeço Gratidão, Val. vocês. Rose, mais uma vez, muito obrigada. Hoje não vou fazer, então, exercício. Fiquem em paz, todos vocês. Tenham um ótimo final de semana. E mais uma vez, gratidão. E corre lá e marca a sessão lá com a Rose, que eu tenho certeza que vocês vão amar e vocês vão adorar. Tá bom? Um beijo grande, Rose. Beijo para vocês. Beijo. Fiquem com Deus, Gratidão. gente. Tchau. Tchau, Até. gente. Foi Tchau. um prazer imenso. Tchau. Tchau. Isso. Gratidão, gente. Vou encerrar aqui, tá bom? Um beijo.
Vocês começam, só terminar, vocês começando a elevar, olhar para vocês, vocês também caminham junto. Amor próprio e a elevação da autoestima. Um beijo para vocês.